Boa noite, sejam todos muito bem-vindos por mais essa live que será realizada nessa noite de hoje. Que toda a espiritualidade sob o comando de Jesus possa estar conosco aqui nesse momento, nos lares de todos vocês que estão presenciando ao vivo essa live e aqueles que assistirão depois, tanto no YouTube, quanto ouvir no podcast, no Spotify, perdão. Então que todos possam ser agraciados e abençoados pela força de Jesus. Então vamos nesse instante pedir a Deus que nos dê o discernimento necessário para que nós saibamos, através das nossas experiências, das nossas reflexões, juntos, todos nós, possamos entender um pouco mais com relação à nossa própria vida, com relação à religiosidade, que é tão importante na nossa caminhada. Que nós possamos cada vez mais nos ascensionar com essa energia pura de Jesus, com essa energia transformadora que está nesse momento girando em todo o planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pensando sobre o que eu iria falar nessa palestra de hoje, fazendo uma reflexão sobre as pessoas que nos procuram diante dos problemas que elas vivenciam, ouvindo alguns podcasts que eu acho extremamente interessantes, depoimentos de pessoas, e refletindo sobre a minha própria vida, eu vou trazer um tema que é preciso que haja cuidado na reflexão sobre ele, porque ele é vastíssimo, ele tem várias vertentes, mas nós precisamos falar sobre isso. Eu quero falar sobre a desistência e sobre a renúncia. Quando você olha o significado da palavra resistência, lá diz que é você abdicar, né? Abdicar de algo, renunciar a alguma coisa, abrir mão de. A renúncia significa a mesma coisa. Quando nós ouvimos a palavra desistir, dá-se a impressão de que nós estamos entregando a nossa vida, né? Então vamos refletir o que significa desistir. Tem algumas circunstâncias da nossa vida, alguns aspectos que cada um de nós vivenciamos dentro de propósitos já criados, e nós ficamos às vezes batendo numa mesma tecla repetidamente e nós não temos o retorno daquilo que nós idealizamos. E esse retorno que não chega até nós pode ser por vários motivos. Pode ser por um processo meu, que eu não estou sabendo lidar com isso, pode estar envolvido outras pessoas que não estão sabendo lidar com um processo que eu vivo, pode estar aliado a vários outros fatores externos e que nós continuamos insistindo naquilo, porque nós às vezes usamos aquela palavra, eu não desisto nunca. Então nós precisamos refletir sobre isso. Tem certas situações que é preciso desistir. E por que eu digo isso? Se nós mantemos uma relação familiar estagnada, onde não há um nível de entendimento, não há um nível de entrosamento, não há um nível de cumplicidade nem de compreensão, às vezes nós temos que aprender a desistir dessa convivência. Essa convivência não é nada saudável, nem para mim, nem para as pessoas das quais fazem parte dessa família. Por que eu digo isso? Porque você, às vezes, dentro desse conjunto ou dentro desse contexto familiar, você nunca consegue se encaixar e nem ser aceito da forma como você é, por uma série de circunstâncias, uma série de razões. Aqui nós não estamos discutindo quem está certo e está errado. Nós estamos discutindo na questão de vivência, de experiência, e o que causa em você, ou que vai causar nas outras pessoas a sua insistência. Então, quando nós aprendemos que às vezes é melhor desistir, porque se torna
uma ação muito mais saudável, em que você pode, diante das dificuldades e diante desse relacionamento, você pode descobrir novas fórmulas de continuar amando essa família sem, contudo, estar ali presente o tempo inteiro e sem, contudo, estar ali naquele convívio. Quando nós sentimos que não somos muito bem-vindos e nem muito bem aceitos, essa família ela tem um motivo para isso. Esse motivo precisa ser avaliado, ele precisa ser analisado, mas você precisa avaliar também o seu motivo, precisa pensar com muito critério sobre o seu comportamento e como você deve proceder. Qualquer tipo de relacionamento que não é saudável, ele é prejudicial para todos os lados. Então é preciso ter coragem para desistir. Desistir não significa que você vai deixar de amar, não significa que essa família vai deixar de ser importante. Significa que você está abrindo mão, de que você está renunciando a uma convivência em prol de uma harmonia maior. Porque você busca com isso um pouco a sua liberdade interior, a sua liberdade de comportamento, de sentimento, de ação, e você libera essa família também da sua convivência. Porque às vezes o fato de nós acharmos que por ser família as pessoas têm que nos amar integralmente o tempo inteiro e nos aceitar, isso é um conceito que infelizmente é errado. Então, quando nós insistimos muito nessa questão, nós estamos também impondo ao outro uma circunstância, uma situação de constrangimento. Ele é obrigado a me aceitar. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém. E eu preciso compreender isso e ter muita clareza de pensamento, ter muito entendimento sobre essa questão de relacionamento. Eu preciso entender os posicionamentos das pessoas, como elas pensam sobre a vida, e eu preciso entender o meu posicionamento e como eu penso sobre a vida. Então, às vezes nós nos sacrificamos, falando assim, eu vou fazer esse sacrifício em prol da minha família, mas aquela família, ela está pouco se lixando sobre o seu sacrifício, porque ela não consegue pensar, ela não consegue entender todo o seu processo, toda a sua postura. E ela é obrigada a te tolerar. Só que te tolerando, o que vai ocorrer na convivência? Existem as humilhações, existem as ofensas, existe o que eu sempre digo, a violência emocional, a violência psíquica. Nós precisamos entender o que significa realmente esse tipo de relacionamento. Precisamos entender o que significa realmente fazer parte de uma família e o que ela realmente representa. Com isso, nós vamos ter que buscar outro tipo de assunto, nós vamos ter que falar sobre isso mais para frente. Mas o mais importante é eu entender de que ninguém é obrigado a me aceitar, mas eu também não sou obrigado a aceitar as pessoas que têm dificuldade de me compreender. Não significa que eu não tenho que parar e avaliar e que eu não tenho que pensar com muito critério sobre o meu comportamento. Mas, acima de tudo, eu não posso negar os meus sentimentos. Porque quando eu nego os meus sentimentos, eu estou criando um ambiente interno, psíquico, emocional e espiritual extremamente infeliz, extremamente deprimente e não verdadeiro. Então, partindo do princípio de tudo aquilo que a gente entende como base moral, a primeira coisa que a gente tem que ser conosco e com as outras pessoas é sermos honestos com os nossos sentimentos, com os nossos posicionamentos e entender o sentimento e o posicionamento do outro, sem o julgamento. Quando nós temos um relacionamento amoroso que também não existe uma contrapartida, né? Só um cede, só um doa, só um faz, só um planeja, só um idealiza e o parceiro ou a parceira, o companheiro, não importa quem, está ali, mas só absorvendo aquilo que você tem para dar. Ignorando as suas necessidades, ignorando a sua pessoa, ignorando o seu ser, ignorando seus sentimentos. Não é uma relação saudável. Por que eu vou insistir numa relação dessa se isso me deixa frustrado, me deixa infeliz, me deixa à parte de uma relação que, apesar de estar ali os dois presentes, as duas pessoas presentes, ela, na verdade, ela não existe. Porque uma relação é uma via de mão dupla, né? Um vai, outro vem, eu cedo, você cede, eu dou, você doa.
Quando isso não acontece, é preciso também que se tenha muita maturidade espiritual, muita maturidade emocional, para entender que é hora de desistir. Isso não significa fracasso, isso significa inteligência, significa que eu estou aprendendo a exercer de sabedoria. Aliás, na filosofia, quando você estuda sobre o assunto, eles falam que desistir e renunciar é buscar a sua liberdade, a sua autonomia enquanto pessoa. Só que para isso é preciso que você tenha muita coragem, para que você se posicione de uma forma tal em que você comece a entender que é preciso que se respeite. Você mesmo respeite seus próprios sentimentos, você respeite suas escolhas e você respeite as suas ações. Com isso, as outras pessoas, o que está no seu entorno, é necessário que se faça respeitar. Só que às vezes nós temos que tirar o nosso time de campo. Tentar convencer uma família ou um parceiro de que nós estamos certos, de que nós estamos agindo da forma correta, é uma situação desgastante e infrutífera. Porque se eu tenho a mente fechada para poder sentir a sua pessoa, não serão as minhas palavras que vão fazê-los mudar de ideia. Então, nós percebemos que muito das infelicidades, muitas das doenças é oriunda de uma insistência, de uma persistência em algo que não irá frutificar. E nós interpretamos isso como um fracasso. Nós precisamos mudar a nossa condição de interpretação. Nós precisamos entender que às vezes desistir ou renunciar a uma situação é valorizar e potencializar a pessoa que eu sou. E quando eu faço isso, eu estou longe de estar fracassando. Muito pelo contrário, eu estou atingindo uma plataforma de independência e de liberdade em que eu possa construir novos sonhos, em que eu possa projetar a minha vida para novas situações e em que eu possa experienciar novas existências dentro de uma existência só. Então, estou me dando a oportunidade de viver de uma forma mais plena, porém, genuinamente mais verdadeira. A questão profissional é a mesma coisa. Às vezes, nós escolhemos um curso ou uma profissão, investimos dinheiro, investimos o nosso estudo, porque julgávamos que nós estávamos aptos a desenvolver aquilo. E, de repente, você descobre que não é o seu perfil, que não foi uma escolha errada, que você não está se sentindo bem ali, realizado profissionalmente, né? E aí você continua insistindo naquilo, e essa sua insistência torna você amargo, improdutivo, sem criatividade, e com isso a avaliação sobre o seu trabalho, ela vai cada vez mais ficando enfraquecida, porque você está insatisfeito com aquilo que você está fazendo. E como nós temos como companheiro contínuo o medo e a insegurança, nós continuamos insistindo. Tem pessoas que trabalham 30, 40 anos, trabalharam a vida inteira extremamente insatisfeitos, frustrados na sua profissão, contraindo vários tipos de doença, emocionalmente amargurados, com envelhecimento extremamente difícil, porque nós não desistimos na hora que deveríamos desistir, não renunciamos na hora que deveríamos ter renunciado. Então, nós temos que ter essa maturidade, saber no que realmente nós podemos insistir. Para isso, nós temos que ter uma visão muito mais ampla de vida, para saber que aquilo lá vai frutificar, aquilo lá vai dar bons frutos. Então, no campo profissional é isso. No meio social, nós às vezes convivemos com pessoas, socialmente falando, mas cujos assuntos, a conversa, os gostos são muito diferentes do que você está acostumado, naquilo que você tem como planejamento de vida, como entendimento, como a criatividade. E você continua insistindo em viver em certos grupos no qual você não se sente bem. Você não se sente bem porque você é superior ou porque eles são inferiores? Não. Você não está se sentindo bem porque a forma deles pensarem,
os gostos que eles possuem, a forma como eles conduzem a vida é diferente da sua. Não significa que esse grupo esteja errado, significa que você é que não consegue acompanhar esse modo de viver dessas pessoas no seu meio social. Aquilo não está para você, porque dentro da sua objetividade de vida, dentro do seu conceito enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto criatividade, enquanto gosto, enquanto pretensões, é muito diferente. Então você tem que aprender a desistir de certas vivências sociais, porque aquilo não faz nenhum sentido para a sua vida. Significa que você está julgando aquelas pessoas, que você acha que... Não significa nada disso. Significa que você está se posicionando diante das escolhas de vida que você fez para você. E obviamente que toda desistência e toda renúncia, né, a gente está pagando um preço por isso, mas para que novas estradas, novos objetivos, novo processo de sentir possa ser trilhado, possa ser vivenciado, possa ser experienciado. Então o ato de desistir não é um fracasso, o ato de desistir é um ato de coragem. É preciso muita coragem para reconhecer, avaliei mal isso aqui precisa ser consertado, ele precisa ser modificado. E cabe única e exclusivamente a mim tomar essa decisão. E quando eu tomo essa decisão, a decisão é minha. Eu não tenho que responsabilizar ninguém pelas escolhas que eu estou fazendo para a minha própria vida. Essa também é um passo muito maduro que eu preciso ter com relação à minha existência. Eu não tenho que sair criticando A, B ou C. Eu tenho que entender que isso é o meu posicionamento. Não tem nada a ver com as outras pessoas. Só que dentro desse posicionamento não há o quê? Uma sintonia para que haja essa convivência. Então é preciso que haja o entendimento da desistência ou da renúncia. Quando as pessoas conseguem desenvolver uma capacidade de valores que estão acima de todas essas questões materiais que nós vivemos, de todas essas necessidades materiais, que são espíritos já extremamente mais evoluídos, nós temos que entender isso. Esses espíritos, essas pessoas, elas conseguem renunciar em benefício do outro. Aquilo não as afeta, porque elas já têm um nível de entendimento e de despreendimento em comum, elas conseguem entender a vida sobre uma outra dinâmica e a renúncia faz parte de um objetivo a ser alcançado internamente por aquelas pessoas. Então elas conseguem renunciar à sua própria vida nesse sentido do qual nós avaliamos de gosto, questões materiais, questões até mesmo emocionais, mas ela já consegue fazer isso. E é isso que a conforta enquanto ser humano, é isso que a deixa bem. Tem pessoas que falam, eu renunciei à minha vida em prol da minha família, em prol dos meus filhos, em prol de um relacionamento, não importa o que. Mas você sente que por dentro está carregado de pesar, de tristeza profunda, de uma frustração muito grande, porque a pessoa não atingiu esse nível de amor. Nós só vamos entender essa renúncia absoluta quando nós atingirmos um nível de amor muito mais evoluído do que estamos acostumados a lidar. Então, essas pequenas desistências que são extremamente importantes na nossa vida, essas renúncias, elas precisam ter um nível de compreensão, de entendimento, para que no futuro a gente chegue nessa renúncia maior, nessa renúncia evoluída, nessa renúncia de luz. Eu observo hoje a frustração das pessoas, a infelicidade do ser humano, é porque não consegue desistir, não consegue renunciar. Porque todo mundo fala, eu sou brasileiro, não desisto nunca, tem essa frase, né? Mas na hora que o brasileiro desistir de apoiar a corrupção, de apoiar a malandragem, de apoiar aquilo que está errado, quando ele desistir disso, ele realmente, aí que ele não vai desistir da própria vida dele, da própria pátria dele, do próprio entendimento, da própria experiência que ele vive. Mas nós vivemos uma confusão tão grande e criamos uma confusão muito maior ainda com relação a essas questões. As pessoas que souberam desistir e renunciar na hora certa, elas conseguem encontrar novos objetivos. Isso aconteceu na minha vida e acontece muito.
Então você consegue atingir novos objetivos, você consegue modificar a sua forma de amar, você consegue modificar a sua forma de criar, você consegue ser muito mais criativo, muito mais proativo. Existem certas coisas que você não vai desistir porque você sabe que o que está por trás daquilo é além desse objetivo raso e comum que nós estamos acostumados a enxergar. É muito maior. Você sabe o que você tem consciência do que virá pela frente. Então você consegue, com o seu raciocínio, com a sua inteligência, com a sua habilidade emocional e com os seus sentimentos, enxergar isso. E você sabe também que você não vai viver isso, mas você vai deixar plantado isso. E isso traz uma compensação, uma satisfação muito grande. Mas são algumas questões da nossa vida. Mas se nós não aprendermos a desistir e a renunciar, nós estamos fadados a um Rivotril, a um punhado de medicamento aí que deixa a gente dentro de uma depressão que nós estamos carregando, porque estamos frustrados, porque não compreendemos que desistir em certas circunstâncias da vida é um ato de coragem. É buscar a nossa autonomia e a nossa liberdade. Renunciar a determinadas escolhas que nós fizemos na vida. Quando nós fizemos essas escolhas, achávamos que estávamos certos. E se nós entendermos que devemos pegar o nosso orgulho e deixar de lado e falar, poxa vida, que escolha ruim eu fiz. E entender, dentro dessa escolha ruim que eu fiz, o que eu preciso aprender com ela, eu vou renunciar, eu vou desistir. Nós temos a possibilidade de sermos mais saudáveis e mais felizes. Então, a palavra desistir, nós temos que saber como nós vamos aplicar no nosso cotidiano. Porque se nós temos um único objetivo na vida, é perigoso. Nós precisamos ter vários objetivos. E dentro de um objetivo que eu escolhi, quando eu desisto, aquilo eu já estou pensando em outra coisa que eu posso fazer. Quando a gente desiste de um relacionamento, por exemplo, a maioria faz isso, né? Eu vou desistir de um relacionamento, agora eu vou fazer uma ginástica, eu vou fazer um curso de poesia, eu vou fazer uma viagem, eu crio muito mais possibilidades para mim. Dentro dessas possibilidades eu posso encontrar vários outros caminhos que me trarão e que serão prazerosos. Então nós precisamos entender e aprender que essa palavra desistir e renunciar, ela é de muita importância no nosso cotidiano. Nós precisamos desmistificar o que significa, de fato, essa questão da desistência e da renúncia. É extremamente importante o que a senhora está dizendo aí. Eu estava vendo um desses caras que eu gosto de ver sempre, né? Domingo retrasado, ele falou sobre o poder da renúncia, que tem muito a ver com o que a senhora está dizendo. E aí, na minha reflexão, assim, a renúncia e a desistência, a gente assimila ela à perda, de forma errada, né? E se a gente assimilar ela de uma forma de eu estou desistindo porque eu quero ganhar, então, não é nem a troca, né? Mas eu estou desistindo porque isso não me pertence mais, a gente precisa ter muita maturidade para isso. Tanto maturidade que a gente entra na parte mediúnica, na parte espiritual. Maturidade espiritual, maturidade pessoal, uma compreensão dentro do nosso propósito, e o que faz a gente ficar às vezes preso nessa desistência é muitas vezes o nosso ego, né, da gente do que está relacionado à perda, né? Então meu ego não deixa, não, estou perdendo, estou no relacionamento, não, então eu vou desistir, mas daqui a pouco ela vai encontrar uma pessoa melhor do que eu. Aí você está no ego. E o medo, que vem muito também da criação, né? Daquele negócio que vai te prendendo a você ter o medo de desistir como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Será que eu estou fazendo a coisa certa ou errada? Mas você não se colocou em primeiro lugar. Qual que é o propósito? Qual que é o seu objetivo? Qual você está trazendo muito bem aqui, então, porra. E uma coisa interessante, que quando a gente fala em renunciar, a gente sempre dá aquela conotação de que eu fracassei, de que eu não dei conta, de que eu, sabe, que eu sou, sei lá, nesse sentido, entendeu? De fracasso. E muitas das vezes não é exatamente o oposto. É coragem, força, né? A renúncia, ela está sempre implicitada, sacrifício.
né? E a gente tem horror a sacrifício. Nossa, eu vou ter que sacrificar. A palavra sacrifício é pesada, né? É como se eu estivesse realmente morrendo ali. Porque o sacrifício ele está atrelado estou sendo crucificado, a um crucifixo, não é isso? Então, só que tudo na vida, o tempo inteiro, nós estamos fazendo escolhas, desistindo de uma coisa em função de outra. Às vezes eu queria almoçar no lugar, mas eu quero almoçar, eu não vou desistir desse lugar. É uma desistência, eu estou renunciando a alguma coisa. Então, o dia inteiro a gente vive fazendo isso. O dia inteiro nós temos que fazer escolha. Se você avaliar bem, eu estava pensando muito sobre isso hoje. O tempo inteiro nós estamos desistindo de uma coisa em função de outra. E isso começa bem cedo na nossa vida. Quando a gente entra para a escola, a gente está renunciando à família 24 horas por dia e está começando a convívio social, a se socializar, a ter os coleguinhas, né? E a gente não vai se dando conta que esse processo está lá, vai começando a ensinar a gente desde novinho, né? E aí vai acontecendo nesse sentido, para a gente passar por uma etapa da vida, a gente tem que abrir a mão da outra. Então a gente está renunciando e conquistando no caminhar, mas a gente ficou cristalizado nessa ideia do fracasso. O pior renúncia, sacrifício. Isso. E se eu estou desistindo, eu estou fracassando como se eu não pudesse refazer. Uma coisa tão interessante isso, que há uns dias atrás, uma pessoa estava conversando comigo, falou exatamente a seguinte frase: eu não sei o que eu faço com a minha filha. Eu renunciei tanto da minha vida, eu investi tanto nela, e agora ela está no 3º ano de medicina e quer mudar para fisioterapia. Aí você pensa assim, gente, mas a menina gosta da fisioterapia, não é da medicina, palavra triste. E a mãe estava assim, se sentindo a última das moicanas, porque ela investiu tanto na filha, ela gastou tanto, sabe? A faculdade era tão cara, porque de fato é muito caro. E como que a filha ia fazer uma coisa dessa? Ao peso que ela estava colocando nas costas da menina. E o mais médica frustrada. Exato. O mais interessante é que a gente não faz isso pelo outro, a gente usa o outro como uma desculpa. Exatamente. São as nossas vaidades e a gente projetar nos nossos filhos aquilo que nós gostaríamos de ser ou de fazer. E não fizemos. E aí é 10 vezes pior isso aí, entendeu? Então, pelo amor de Deus, não faça sacrifício por mim nesse sentido, eu não quero nenhum. Né? Me ignore, eu prefiro. Fez por amor, fez condicional. Te agradeço, mas não faz por mim. As pessoas que já têm um propósito definido, por exemplo, a minha religiosidade, né? Eu não desisto dela porque ela me faz bem. Apesar de todos os contrapontos que existem, ela ainda é o meu sustentáculo. Ela abre o meu caminho, ela me fortalece, ela me fortifica. Então o retorno é muito maior do que o estorno. Entendeu? Então o retorno é muito maior. Então eu não desisto dela. Então, não é nem da minha religião, é da minha religiosidade que, por um acaso, está dentro de uma religião, na qual eu amo profundamente, acho ela riquíssima, que é a Umbanda, acho ela belíssima. Acho belíssima a questão da mediunidade, porque é extremamente profundo, não é uma coisa tão banal como a gente às vezes costuma colocar a questão da mediunidade. É uma coisa de alma, é uma coisa de interno, né? Quando você lê um pouco sobre a física quântica, quando ela fala que o nosso cérebro não tem nada a ver com a nossa consciência, a gente percebe o quanto nós estamos evoluindo para entender essa grandeza divina, para entender essa grandeza da vida, para entender a nossa própria grandeza e o quanto nós somos prisioneiros de paradigmas que nos são colocados ao longo dos séculos, né? Não vou dizer nem só dessa última encarnação, mas ao longo dos séculos. O quanto nós estamos presos com as opiniões alheias, o quanto nós estamos presos com pessoas que não fazem nenhum sentido para a nossa vida. E por que a opinião dela pesaria tanto? E por que eu reajo de uma forma tão negativa com opiniões que são totalmente diferentes da minha? Por que eu me irrito? Por que eu fico injuriado?
porque de uma certa forma eu concordo lá no meu íntimo em alguma questão com aquilo. Quando eu consigo desistir de muita coisa, renunciar muita coisa, eu começo a compreender essas questões. É a opinião da alheia, mesmo que eu falo, nossa, que horror, a pessoa pensou aquilo, mas você fala aquilo naquela hora, aquilo não faz parte mais do seu contexto de vida, você já vai pensar outras coisas. E aí você entende o que significa, às vezes, renunciar a uma situação em benefício de uma outra muito maior. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós temos que... muitas coisas a espiritualidade nos revela que nós não podemos passar para frente, porque as pessoas não estão preparadas ainda. E por que você deveria passar para frente? Para mostrar uma grandeza que não é sua? Não, guarda para você, coloca aquilo dentro da sua cabeça, devagarzinho você vai soltando o que precisa ser solto, mas em prol de alguma coisa muito maior. Às vezes você escuta certas banalidades, certos julgamentos, em que você fala assim, não, eu tenho um propósito maior, em nome desse propósito maior, isso aqui eu vou deletar. Isso é renunciar a muita coisa, renunciar àquilo que você fala assim, eu tenho que provar que eu tenho certo, eu tenho que provar que eu fiz direito, eu tenho que provar que isso não é verdade. Nós não temos que provar absolutamente nada, a não ser para a nossa própria consciência, para o nosso próprio navegador interno, que me dá o seu feedback de quando eu estou bem, de quando eu estou mal, e daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso modificar. E você consegue se desprender das pessoas de uma tal forma que a ausência delas causa saudade, mas não causa mais dor. E você compreende que impor a sua presença o tempo inteiro e tentar mostrar para o outro o quanto você é imprescindível, e ele está dizendo todos os dias para você, você não é imprescindível, eu consigo resolver sem você, eu consigo tocar a minha vida, o meu barco para frente. Por isso que a gente não abre mão, porque nós não queremos descobrir isso. Que a pessoa vive sem nós, que ela consegue tocar o barco dela para frente, que ela consiga viver sem isso tudo. É desolador imaginar que a gente não é insubstituível, né? Só para terminar, nós não somos insubstituíveis, mas não existe ninguém igual a nós. Então nós vamos nesse instante agradecer a Deus, a toda a espiritualidade, agradecer a vida, agradecer essa capacidade que nós temos de desistir, de conquistar, de renunciar. Agradecer a Deus a possibilidade da maturidade espiritual. Agradecer a Deus pela oportunidade do entendimento através das nossas experiências de vida. Agradecer a Deus diante das dificuldades, porque elas nos educam, elas nos ensinam e elas, de uma forma muito sábia, nos condiciona a tomadas de decisões que vão nos fazer crescer e evoluir. Agradecer a Deus por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Elas são um teste genuíno de o quanto eu me conheço, o quanto eu me entendo e o quanto eu preciso mudar e o quanto eu preciso modificar. Todas essas pessoas da nossa convivência, todas as pessoas nas quais eu compartilho alguma coisa, elas são a minha escola, elas são os meus livros, elas são os meus ensinamentos. Então eu sou muito grata a todas essas pessoas que fizeram parte da minha vida, que fazem parte da minha vida. Porque se não fosse elas, eu não estaria aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. Em algum momento, de alguma maneira, de alguma forma, elas nos fazem crescer e nos fazem resplandecer. Agradeço a Deus pela nossa casa de oração, agradeço a Deus por essa segunda-feira e pela live que está sendo feita. E agradeço a Deus por todos vocês que estão nesse instante nos assistindo e aqueles que assistirão depois. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sei que seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, vale a pena viver, nossa vida viver e vem, deixe tudo para trás, sim, nova vida você vai ganhar, sim, a Jesus se entregar, vale a pena tentar, experimentar o amor de Deus em
também em você. Está vivo em nós, tem nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, não. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para assim. Nova vida você vai ganhar.